Porque assim, quantos conseguem sacrificar, mas tem problema em obedecer? O problema de Saul não foi o sacrifício. O problema foi a obediência, que ali externou e mostrou a todos, inclusive para todos nós e para o próprio Samuel, que se decepcionou muito com ele. Ele não sabe esperar. Agiu na incredulidade, agiu no impulso, guiado, forçado pelas circunstâncias. E eu posso trazer para os dias de hoje, forçado pelas necessidades. Eu não consegui esperar, eu não consegui aguardar. Se você é uma pessoa que obedece a Deus, se você é uma pessoa generosa, no momento que Deus te promove, vai sair generosidade. Se você é uma pessoa orgulhosa, no momento que Deus te promove, vai sair orgulho, vai sair arrogância. Então, com mais dinheiro, você vai ser mais generoso. Se alguém é arrogante, com mais dinheiro, vai ficar mais soberbo. Então, assim, Deus não procura pessoas, Deus não procura enriquecer pessoas simplesmente pelo fato de você mostrar ou tentar suprir ou tentar fortalecer uma identidade no ter na sua vida. Não, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. No reino não existe o ouvir sem obedecer, ele está alinhado a uma prática. Antes de Deus aumentar o seu faturamento, o seu salário, te promover, ele aumenta a sua obediência. Para você chegar nas bênçãos da obediência, você precisa ser fiel aos princípios. Pai amado, Pai querido, quero agradecer, meu Deus, por essa quarta semana, por esta segunda-feira, por este dia 27 de julho, a última segunda-feira deste mês. E eu agradeço pela essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor está dando ao nosso povo, a priorizar e continuar e perseverar, meu Deus, e continuar jogando as sementes, porque nós cremos num Deus que abre portas, nós cremos num Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que sustenta, um Deus que cura, um Deus, meu Deus, que abre portas. Nós cremos em um Deus que restaura as nossas vidas, começando pelo altar do nosso coração. E que cada um, meu Deus, possa permitir que Deus construa este altar. Um altar, meu Deus, que possa reverenciar o Senhor. Gerar, meu Deus, essa comunhão, essa intimidade contigo. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E peço, meu Deus, que o Senhor venha nos perdoar. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, o que falamos, pensamos, fizemos. Senhor, que possa ter impedido, afastado, ou até mesmo bloqueado a Tua presença de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Visita cada coração, meu Deus. Acalma os corações. Meu Deus, ontem nós falamos sobre as crises. E muitas vezes o Senhor está permitindo algumas crises para saber o que verdadeiramente tem dentro de nós. O que vai ser extraído, expurgado de nós. E que nós possamos, meu Deus, sair uma atitude de fé, de confiança. Que possamos nos agarrar e acalmar o nosso coração, aguardar a Tua operação, meu Deus, esperar no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças. E voam alto, meu Deus, como águias. Eu creio nisso. Eu abençoo, meu Deus, a todos. E quebro todo laço e armadilha, esses pensamentos que chegaram, estão tomando, meu Deus, os corações, pensamentos de derrota, de fracasso, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, essa vontade de questionar, essa vontade de duvidar, meu Deus, essas situações que ainda, porventura, não foi resolvida, meu Deus, nós pedimos, Senhor, coloca um ponto final. Tire, meu Deus, toda essa opressão, toda essa carga que essa pessoa está levando até hoje. Senhor, esse medo, essa covardia, situações que não foram definidas, resolvidas, e que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa hoje faça uma risca no chão e decida, eu não entrarei no mês de agosto com essas situações. Hoje eu estou deixando no mês de julho. Eu não vou entrar mais com estes problemas, com essa mentalidade de escassez, essa mentalidade avarenta, que muitas vezes sempre busca a sua autopreservação,
e nunca paga o preço. Nunca. Acredita que o Senhor vai mudar a tempestade, o Senhor vai mudar as circunstâncias, o Senhor vai ser conosco dentro das fornalhas. Não, meu Deus, que hoje venha nascer de novo este homem e esta mulher, totalmente alinhado, totalmente, meu Deus, fincado na rocha que é Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós e que possamos ter um culto, meu Deus, que venha gerar muitas revelações, muito entendimento, meu Deus. Que essa pessoa saia daqui, meu Deus, com muitas situações definidas, resolvidas, alinhadas, ajustadas para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Hoje, a bispa, ela trouxe no programa esta palavra. Eu acredito assim que ela precisa ser bem explorada. Não vou conseguir explorar tudo que eu quero, porque hoje eu trouxe ainda testemunhos que estão alinhados às bênçãos da obediência. Essas promessas são para você. Obedeça e possua. O programa de hoje. Deuteronômio 28. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, vou começar aqui na NVI, depois você coloca na Almeida. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Muito acima, muito acima. Na Almeida fala: se ouvires, será aqui, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos. Quando você fala em ouvir, você fala em entender, em obedecer, em colocar em prática. Muitas pessoas estão escutando muitas coisas, mas não estão ouvindo, obedecendo, praticando de maneira imediata. Quando você entende, e essa palavra entra de maneira revelada, você não sabe mais. E você não pode mais viver como antes. No reino não existe o ouvir sem obedecer. Ele está alinhado a uma prática. Antes de Deus aumentar o seu faturamento, o seu salário, te promover, Ele aumenta a sua obediência. Tanto que você vê que para chegar no 28, Deuteronômio 28, você tem que passar pelo 26. E o 26, se você abrir aqui, ó, já no primeiro versículo, você já vê aqui, ó. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para habitação, e por assim vai. Então, para você começar bem, para você chegar nas bênçãos da obediência, você precisa ser fiel aos princípios. Porque assim, quantos conseguem sacrificar, mas tem problema em obedecer? O problema de Saul não foi o sacrifício. O problema foi a obediência, que ali externou, e mostrou a todos, inclusive para todos nós, e para o próprio Samuel, que se decepcionou muito com ele. Ele não sabe esperar. Agiu na incredulidade, agiu no impulso, guiado, forçado pelas circunstâncias. E eu posso trazer para os dias de hoje, forçado pelas necessidades. Eu não consegui esperar, eu não consegui aguardar. Se você é uma pessoa que obedece a Deus, se você é uma pessoa generosa, no momento que Deus te promove, vai sair generosidade. Se você é uma pessoa orgulhosa, no momento que Deus te promove, vai sair orgulho, vai sair arrogância.
Então, com mais dinheiro, você vai ser mais generoso. Se alguém é arrogante, com mais dinheiro, vai ficar mais soberbo. Então, assim, Deus não procura pessoas, Deus não procura enriquecer pessoas simplesmente pelo fato de você mostrar ou tentar suprir ou tentar fortalecer uma identidade no ter na sua vida. Não, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor quer que você tenha propósito, princípio nessas riquezas. Porque quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Todas estas bênçãos virão sobre você. Observe a ordem. Você não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. O mundo corre atrás, mas você não vê isso em José. Aonde José estava, prosperava, crescia. O dinheiro foi atrás dele. Daniel, a mesma coisa. Ele buscava Deus, ele fazia exatamente como o seu hábito, o seu costume, a sua rotina, o seu agendamento, o seu compromisso com Deus. Independente das circunstâncias, se o dia estava bom, se o dia estava excelente, se ele foi promovido ou se havia um decreto de morte contra ele. Salomão nos ensina algo muito poderoso. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E o Senhor diz a Salomão: darei o que você pediu e também o que você não pediu. Então, Jesus nos ensina: busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Mateus 6,33. No 3, bendito serás na cidade e no campo. Então, se você, aonde você estiver, você vai ver Deus prosperando. Aonde você entrar, você vai ver Deus prosperando a sua vida. Será nos negócios, será na sua influência, será nos comércios, mas também no campo, que fala da produção. Você que está aonde todos podem ver, nos holofotes, ou você que está nos bastidores. Você que está lá, escondidinho no meio da sua empresa, onde ninguém te conhece, onde ninguém te vê, você será abençoado. Aonde ninguém está vendo você, Deus está vendo, e Deus vai prosperar a obra das suas mãos. E aonde todos estão vendo, Deus vai prosperar a obra das tuas mãos. Será abençoado na cidade, será abençoado, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. No 4, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Tudo que você fizer prosperará. Diga, tudo que eu fizer prosperará. Então aqui fala também aquilo que está no nosso ventre. Os projetos, as ideias, aquela criatividade que só pode vir do Espírito Santo. Fala das empresas, fala dos investimentos, fala do legado. Deus promete frutificar tudo aquilo que você colocar as mãos. Aquela ideia, aquilo que parece um sonho, Deus vai fazer os seus sonhos se materializar. Deus fará os seus sonhos se concretizarem. Deus deu aquela ideia que aos olhos humanos é impossível. Você até pergunta, como? Mas que jeito? Como até Maria, de que jeito? Como vai ser? Como vai ser esse nascimento? Será pelo poder do Espírito. Não foi como Zacarias, colocando empecilho, mas já agora velho, ela colocando aqueles empecilhos, né, pela misericórdia, né, Deus ele fez ele ficar mudo, porque tem pessoas mesmo que coloca Deus abaixo do problema. Esse é o problema de muitas pessoas, estão sendo roubadas pela boca. Sara riu quando o Senhor falou que ela iria engravidar. Não, nós precisamos confiar. O Senhor é o Todo-Poderoso que tem poder sobre os céus e sobre a terra. E aqui Ele está dizendo isso. Tudo que você fizer prosperará. Benditos serão teu cesto e a tua maçadeira.
O cesto representa esse armazenamento, essa amassadeira representa a produção, ou seja, o que entra, o que permanece, o que produz. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Muitas empresas faturam, mas não guardam. O Senhor está falando uma capacidade de administrar, aqui uma capacidade de organizar. E assim, muitas empresas até ganham muito, mas não estão priorizando a Deus. 6. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saírem. Entrar, nós falamos aqui também, além de portas que Deus está abrindo na sua vida, o Senhor está falando de oportunidades. O Senhor vai gerar oportunidades na vida do nosso povo. O Senhor vai abrir portas na vida do nosso povo. O Senhor vai mandar os clientes que nós estamos esperando. Também o Senhor está falando de decisões, empresários, pessoas que estão comprometidas, eliaquins, tomando as decisões corretas. Cada decisão, aqui como nós lemos ainda em Isaías 22, esse Eliaquim que tem as chaves, aquele que recebeu toda a autoridade para administrar. No 7, os inimigos virão por um caminho, fugirão por 7. E no reino, muitas vezes, os maiores inimigos da vida de uma pessoa, o Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E muitas vezes os nossos maiores inimigos não são inimigos visíveis, tangíveis, palpáveis, aquilo que eu estou vendo, mas são inimigos do orgulho, da arrogância, da incredulidade, da avareza, da mente dividida, da imoralidade, da mentira. E muitas vezes, ao invés de você entender que toda riqueza provém de Deus, ao invés de você ter uma ambição saudável de crescer, as pessoas estão querendo praticar e permitir que o espírito da ganância, esse espírito da avareza, essa ansiedade, muitas vezes o medo, a corrupção. E a gente sabe que, nós sabemos que a verdadeira guerra não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades. Se eu não ouvir a palavra com os ouvidos do meu coração, eu vou permitir o diabo me roubar. E simplesmente eu estarei na igreja, mas eu estarei no automático. É só mais uma palavra, é só mais um protocolo. Eu já ouvi no programa de hoje. Não, Deus está fazendo coisas novas. Deus está falando de uma palavra. Se Deus trouxe uma palavra como essa no dia 27, faltando alguns dias para terminar o mês, por que você acha? Confie. Permaneça fiel, acredite até o último segundo desse mês, não terminará da maneira que muitos estão acreditando. Vai terminar bem, vai acabar bem na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos negócios. Eu creio, você crê? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar primeiro aqui Mateus e a Vanessa para testemunhar. Estou com uns 15 testemunhos, pessoal, mas não vai dar tempo de pegar tudo. Mas vou trazer alguns já. Graças a Deus. Ela tá bonita, hein? Tudo bem, Mateus? Vanessa, como você tá? Tudo bem? Olha o microfone aqui, cheirosos, hein? Nossa, tem que ter passado mais perfume. Vem cá, vem cá, isso. Mateus, Vanessa, me fala um pouco. Como vocês chegaram, Mateus, você já me adiantou um pouco, né, no WhatsApp ali. Como chegou, né, na igreja, no ministério, e o que Deus está fazendo, principalmente nesses 52 dias na vida de vocês? Boa noite a todos, primeiramente. Quando eu comecei no Ministério Mudança de Vida, eu e a minha família, no caso, primeiro começou minha mãe, né? E a gente começou passando muita dificuldade. Quando a gente iniciou no ministério, a gente dependia de cesta básica. A igreja ajudou muito a gente lá em São José do Rio Preto. E eu fui começando na fé, fui lutando, fui aprendendo, fui perseverando. E me mudei para São Paulo, eu e a Vanessa nos casamos.
a gente, graças ao ministério, a vida da bispo, a nossa liderança, nós tivemos condições de alcançar uma vida tão plena e abençoada que é até um pouco difícil de contar, porque às vezes as pessoas podem não acreditar, né? E às vezes pode até, de certa forma, matar a fé de algumas pessoas, né? Mas não desses aqui. Esses não. não. Desses aqui. Não, eu não sei dos outros, mas esses aqui só estão fortalecendo, se fortalecendo, não é, pessoal? Sim. Então, fala para eles, ó, conta tudo. Sim. E, assim, foi algo que a gente, quando a gente coloca numa balança e faz os cálculos, é como se fosse algo daqui, a gente fica pensando, poxa, daqui 20, 30 anos a gente vai alcançar isso. Sim. E Deus, ele é um Deus que ele abrevia o tempo. Sim. A gente pensa, nossa, daqui 10, 20, 30 anos a gente vai alcançar alguma coisa, e a gente percebe que o tempo de Deus é diferente do nosso. A cabeça chega a girar, né, Mateus? Mateus? A gente tenta colocar num papel e escrever, mas não consegue. E quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, eu tinha o desejo de abrir o meu próprio negócio. Já tinha essa ideia faz tempo, mas muitas vezes a gente ouve a palavra e a gente não tem a coragem, né, e a ousadia de ir lá e fazer. E eu comecei a pensar, conversei com a Vanessa, falei, o que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder, né? Pelo contrário. E abri o meu próprio negócio, que hoje é com higienização e limpeza de estofados. Já anota o telefone aí, gente. Já anota aí, que eu sei que tem muito sofá. Eu já fiz muita visita aí, gente. Tem que lavar esses sofás. Mateus está aí para isso aí, Mateus. Tem umas camas, né, Fala? Senão, como o pastor vai sentar ali? Tem umas camas, né? que Um cafezinho, né? Entendeu? Aí a gente precisa sentar com dignidade, não é verdade? Cheiroso, né? E claro. Eu comecei, mas a gente fica pensando, né? Poxa, será que vai dar certo? Será que não vai? E eu simplesmente comprei minhas coisas e falei, vou iniciar. Do zero. Sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Só com a de Deus e a palavra falando, vai, Mateus, sai do barco. E saí do barco. Fui fazer, abri o meu site e teve meus processos. E aí eu comecei na área. Conforme eu fui fazendo, começou a aparecer gente que eu nunca vi na vida. Às vezes as pessoas estão achando, Mateus, que isso foi 2025, 2024. Não. Fala quanto tempo? 2 meses? Deve ter uns 4, 5 meses. Acho que nem isso. Acho que nem isso. Acho que uns 3 meses. Deve ser por aí. E eu comecei, e as pessoas começaram a aparecer. Meu WhatsApp começou a tocar, começou a chamar gente de todos os lugares. Teve meus clientes que foram, resultantes de praticamente um mês todo de trabalho. Graças a Deus. É como se um cliente, é igual a bispa fala, às vezes Deus manda uma pessoa que equivale ao seu mês todo. Sim. Sabe o que é o mês todo que você trabalha numa pessoa? Fora os outros, né? Fora os outros que apareceram. E hoje, eu tenho a Vanessa que me ajuda. Hoje eu não... Assim, eu atendo de vez em quando, mas ela quem mais atende os clientes que entram pelo WhatsApp. Posso pontuar algo, Mateus, que é importante? Sim. Eu lembro que há uns 3 meses, mais ou menos, o Mateus estava passando por 3 meses, não, uns 4 meses, passando por vários testes. Inclusive, estava trabalhando, mas também estava arrumou um outro emprego na parte da noite. Ou seja, ele estava trabalhando muito, ou não é, Mateus? Sim. Trabalhando muito, muito, muito. Mateus sempre foi muito trabalhador, graças a Deus. Mas é aquilo, era muito esforço e pouco resultado. Sim. E ele trabalhava, eu lembro até de falar com a Vanessa, acho que no início do ano, aí eu falei assim, mas eu estou sentindo falta, ele está trabalhando, e as coisas não fluem, porque ele até ganhava, mas aí veio fundiu a moto, o motor da moto. Ou seja, ele começou a entender que não é mais esforço e mais resultado. Não, você prioriza o Senhor. Você coloca o Senhor, como Deuteronômio 26, 27, 28, você coloca o Senhor em primeiro lugar. Eu busco primeiro o Senhor em primeiro lugar, e hoje... É interessante que hoje ele faz o seu horário. Tem dia que dia. Pode falar, Mateus, por favor. Assim, às vezes eu tenho uma autonomia muito maior para ficar em casa com a Vanessa. A gente fica junto, a gente aproveita esse momento juntos. O Bispo Pedro sabe, direto eu venho aqui para a igreja na parte da manhã, fico.
tenho serviço agendado à tarde, vou, ou tenho de manhã, vou, volto, ajudo aqui. Porque eu entendi que não é sobre nós, é sobre o reino. Sim. E quando a gente prioriza Deus, Deus, ele prioriza a nossa casa, ele cuida. E foi tanta coisa que foi acontecendo esse ano. O mês de janeiro tinha sido o mês que eu mais tinha faturado, ganhado, né? O mês passado foi o mês que eu mais ganhei do ano todo, né? Eu quase tripliquei o meu salário. E assim, foi uma bênção atrás da outra. E a gente entende que tudo isso é para abençoar o reino, é para abençoar a igreja. Porque assim, eu falo para a Vanessa, ela sabe disso. A gente tem uma dívida com o ministério que não dá para colocar numa balança, né? Tudo que Deus fez por nós, a bispa, o tanto que ela nos apoiou. A Vanessa, ela vai contar um pouco também sobre o que Deus fez na vida dela. Mas assim, é um sonho atrás do outro se realizando. A gente às vezes deixa de fazer para nós, para fazer algo pela igreja. A gente teve condições, às vezes, ela sabe quantas vezes eu fui numa concessionária, fui ver uma moto para comprar e eu falei, ainda não é o tempo. Você já tem uma moto. Já tem uma moto. Já lembra? Ele já tem uma moto, já tem um carro mas também. Mas falei, gente. Eu vou comprar uma moto mais nova, vou ficar com duas. Aí falei, não, ainda não é o tempo, vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque a gente prioriza a igreja. Eu sempre tive essa cabeça. Quando a gente honra a Deus, Deus honra e cuida daquilo que é nosso. Sim. Então, comecei com uma máquina, agora tenho duas máquinas, estou indo para a terceira, que vai ser uma que vai superar as duas junto. E esse ramo que eu atuo hoje, eu estou expandindo ele, eu quero expandir ele, contei para algumas pessoas, mas ainda vou esperar ele se concretizar mais, Sim. mas ele vai crescer muito mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelas ideias que Deus colocou no meu coração. Sim. E eu falo para as pessoas que são da igreja que quando a gente não faz, tem sempre alguém que está do nosso lado fazendo. Né? Igual eu estava conversando com umas pessoas, a gente estava fazendo uma comemoração e teve uma pessoa que falou, nossa, eu abri tal coisa. Eu falei, eu estava com esse pensamento de fazer isso. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de fé. E enquanto a gente não faz, não toma iniciativa, mas não sei se vai dar certo, tô com medo, nossa, e se não der, você fica naquele meio termo, e é igual a bispa liberou na palavra ontem, você já tem um amém. Amém. Você já tem um sim. Então vai lá e faz, porque Deus vai abençoar. E é igual, ainda no áudio que eu mandei pro senhor, eu falei ainda que os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Sim. E tem muita gente dentro da igreja que eu vejo que tem talento para muitas coisas, mas às vezes a covardia, o medo se vai dar certo ou não, impede a pessoa de agir. Sim. E isso é uma coisa que não pode acontecer no nosso meio, porque basta uma pessoa para mudar o nosso mês, basta um cliente que entra, uma pessoa pode mudar tudo. É verdade. Entendeu? Então eu vejo que o que Deus tem feito na nossa vida, esse ano ainda está no começo ainda. Né? Os 52 dias ainda tá pela metade, mas o final é melhor do que o começo. Já foi melhor do que todos os meses anteriores. Já foi melhor. O mês passado agora foi o melhor de todos os meses do ano. É muito forte isso, pessoal. Vou deixar a Vanessa falar, mas eu quero pontuar algo aqui depois que ela falar. Pode falar, Vanessa. Boa noite a todos. Eu até assim me emociono muito para falar aquilo que Deus fez na minha vida. Pode me colocar na frente de 50 crianças, falo tranquilamente, mas quando a gente fala de si, né, é mais desafiador. Mas eu não poderia deixar de dar esse testemunho daquilo que Deus fez, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Em 2022, eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, em todos os aspectos. Financeiramente, foi um momento assim que eu precisei recomeçar, né? Quem esteve perto, quem acompanhou, sabe. E como diz a palavra de hoje, né? O quanto que é importante a gente obedecer, porque às vezes a gente passa por situações tão difíceis
que ali Deus está dando a oportunidade para ver o que vai sair da gente. Porque é mais difícil do que a situação pode ser nós mesmos. A situação, Deus pode operar um milagre. Mas se a gente não tiver aquela obediência, aquela disposição em acatar a palavra, em ter a humildade, a gente pode sabotar com o nosso destino. E nesse período de 2022, o bispo Maurílio, ele deu uma palavra, né, que naquele momento assim tão difícil, e ele falou assim: olha, essa é a oportunidade para vocês poderem recomeçar, mas para poder começar esse novo tempo, precisa, primeiro de tudo, resolver tudo que precisa ser resolvido, retratar tudo que precisa retratar, consertar, né? Porque às vezes no decorrer da nossa caminhada a gente acaba tomando decisões erradas, acaba tomando rumos, né, errados. Sim. E naquele período, como já tinha acontecido tantas situações, eu tive assim no meu coração: Senhor, eu não tenho mais nada a perder. Eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E naquele período, tinha até uma pessoa que, indiretamente, ele havia sido prejudicado, né, indiretamente por mim. Né, mas não foi por mim, mas eu tinha uma parcela. Né? Sim, sim. E essa pessoa havia me ferido muito, né? Tinham acontecido muitas situações. Então, quando chegou nesse novo tempo, a primeira coisa que eu fiz foi procurar essa pessoa. Foi uma coisa muito difícil para mim. Reparação. E foi aonde eu falei: olha, não importa o que aconteceu lá atrás, para mim não importa o que você fez, mas a minha parte eu quero fazer, eu quero te pedir perdão. E aquilo foi como se tivesse tirado ali um peso das minhas costas. Era tudo aquilo que eu precisava para aquele novo tempo, né? E mais esse período de restauração. De restauração. Como eu vejo, eu acompanhei, né, Nilce? Para quem não sabe, gente, ela é minha prima, né? Eu sei que ela não parece, ela parece muito mais velha do que eu, mas eu vejo tanto que a bispa, ela te ajudou e ajudou nos detalhes e as conversas e as ajuda, inclusive o casamento, né? Mateus quase não deu certo não, né, Mateus? Quase. Para a glória de Deus, deu certo. Conta um pouco esse nicho nessa. Então, e aí, tomando essas decisões que precisava tomar, né? Antes de eu vir para São Paulo, meses antes, eu tive um sonho. Eu nunca tinha vindo aqui na Taquari, mas eu já tinha um tempo que eu já estava ali, né, entregando aquilo que eu podia para Deus, né? Mas assim, eu falo que é o favor dele, né? Não é por nós, não é aquilo que a gente faz, mas são decisões cruciais. Igual a bispa fala, tem momentos que Deus vai colocar diante de você a decisão crucial, que aquilo vai alterar o seu destino. E aí, eu sonhei aqui com a Taquari, né? E assim, eu tinha o desejo de casar. Por muito tempo, eu vi amigas casando, tendo filhos. E Deus sabe, eu nunca tive aquele sentimento, o ressentimento. Eu me alegrava com elas, mas eu também orava. Eu falava: Senhor, olha, não é uma coisa que me pesa, né? Não é uma coisa que eu fico desesperada, mas eu quero ter esse sonho realizado, né? Sim. E aí, esse ano, antes de eu vir para São Paulo, Deus colocou no meu coração de começar a orar, mas de forma intencional, pelo meu casamento, para eu ter estar no centro da vontade dele mesmo. Então, assim, foi um período que realmente tudo aquilo que eu tinha que deixar, eu fui trabalhando, né? E aí eu tive esse sonho, né? E foi assim uma coisa que eu entendi que Deus estava me levando ali para um novo tempo. Sim. Quando foi em 2024, vim para São Paulo. Sim. E assim, muitas coisas aconteceram. Foi o ano de Josué, né?
E foi o ano que eu conquistei a minha terra prometida, né? Os sonhos de uma vida. É o que a bispa fala. Um dia de favor equivale a anos e anos de espera. Então, o que muitos anos estiveram retidos na minha vida, de atraso, que parecia que não ia acontecer, se eu olhasse em 2022 para hoje, aonde Deus me trouxe, eu não consigo, não imaginaria, nem nos meus melhores sonhos. Eu tinha ali a fé, né? Mas eu não tinha ali a dimensão daquilo que Deus faria, né? Daquilo que Deus tem feito em nós. E é importante pontuar também o quanto que a bispa, ela foi e ela é, né? Mãe. Essa referência, essa mãe, né? Que ela ajuda, ela se preocupa, ela conversa, né? Quem teve a oportunidade de estar com ela à mesa, são orientações para a vida. Então, aquela pessoa preocupada, né? Que, assim, aquela pessoa que ela é disposta e obediente. Tudo que Deus fala para ela, ela obedece, né? Então, ela é um exemplo, né, de amor, de fidelidade, coisas assim que as pessoas nem imaginam, né? Às vezes... Eu lembro como ela gostou de fazer esse casamento, né? Como ela fez, né? O cabelo, Sim. a maquiagem, o detalhe do detalhe, né? Você viu um alinhamento que foi tudo perfeito, foi a mão de Deus ali. Foi uma graça superior que veio para cumprir um sonho. Sim, e é igual o Matheus falou, às vezes, por exemplo, planejar um casamento tem gente que leva anos, né? Nossa, vou... E assim, Deus, ele me surpreendeu nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, assim, desde o vestido. Algo que eu orava, falava, Senhor, o Senhor sabe onde eu vou morar, eu quero me casar com um homem de Deus, com alguém que esteja comigo na obra. Sim. E Deus cumpriu nos mínimos detalhes. E outra coisa, a gente está nos 52 dias, né? No primeiro ano, que foi 2024, que eu vim para São Paulo, eu fiz o primeiro 52 dias. E foi muito desafiador, muito. Eu imagino assim que, para todo mundo, 52 dias é desafiador, é um período que a gente é bem esticado, né? E não só por conta do propósito de estar aqui na igreja, mas eu falo assim, em outras áreas, né? Não sei, cada pessoa tem o seu particular. E a gente já está quase na metade, então eu quero falar para você que não desista. Para mim, assim, foi muito desafiador, principalmente os primeiros 52 dias. Foi um período que eu fui muito experimentada, esticada, testada, e assim, mais aqui, acatando a palavra, acatando, firme na palavra, crendo que Deus ia cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Então, eu quero falar para você, não desista. Vá até o final, porque Deus, ele faz muito além daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pede e recebe. É verdade, é verdade. E mais, pessoal, é interessante falar que esse início desse ano foi um ano da vida de vocês. Realmente, Isaías 54 se cumpriu na vida de vocês. Foi um tempo de construção 2025, de alinhamento, de ajustes, mas algo muito interessante, como eu pontuei, Matheus trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos, a Vanessa também estava trabalhando na escola como professora e tal. E Deus fez algo tão poderoso nesses 52 dias, né, Matheus, desse início aqui, que hoje ela não está, mas o trabalho dele, que dá mais tempo de semear, de servir, ofertar mais, se comprometer mais, inclusive, vocês estarem mais juntos, ter mais momentos de qualidade, e ganhando 3, 4, 5 vezes mais. Como você mesmo falou, uma pessoa fazendo o papel de um salário todo, fora que o Matheus começou a empregar outras pessoas. Não é, Matheus? Esqueceu, mas não esqueci, horas. Você esqueceu, não, o povo vai saber. Tanta bênção que ele está sendo, gente, ele contrata pessoas e vai pontuando. Quem não está com trabalho, ele vai contratando, vai pagando dia. Pode falar, Matheus. A gente aprende, né, que a bênção não fica em nós. Então, várias pessoas da igreja, às vezes eu chamo, você quer ir comigo? Vamos lá, te pago, tal. A pessoal vai comigo, a gente faz, às vezes ali uma limpeza que vai durar 2, 3 horas, a pessoa ganha ali a diária dela ela não para em nós. Ela é como um rio, ele flui através de nós, né? Vai ser uma atmosfera, né, Matheus? Sim. Hoje a Vanessa, ela atende os meus clientes.
Ela atua também na área dela, ela não falou, mas ela atua como... Está fazendo a pós-graduação dela, né, em psicopedagogia? Neuropsicopedagogia. Estou Isso. atendendo alunos com dificuldade, neuroatípicos, né? Então, que era algo que eu queria também. Ou seja, está conseguindo cumprir todos os sonhos. Sim. A Vanessa, ela tinha uma... Vou falar, né? Ela tinha uma dívida. Quando a gente casou, eu não sabia dessa dívida, Sim. mas o boleto chegou na minha casa. Tem que casar com tudo, né, gente? Por isso que é importante, antes de você pergunta, tira as dúvidas. Pede uma certidão ali, puxa lá, vai no cartório. Ela tinha uma dívida que era alta, já era alta para mim, e depois se transformou numa dívida mais alta ainda. Sim. Por conta de todos os juros que teve. E aí eu foi fiquei que pensando, falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? É que eu divorcio. E... Será que eu largo ela? Aí eu comecei a raciocinar, conversei com uma pessoa da igreja e a gente desenrolou a situação, quitamos essa dívida. Não foi nem, foi muito menos que a metade do valor. Sanamos essa dívida agora recente para realmente concluir o ano da melhor forma, sem deixar nada assim, resolvo depois, me viro depois. Não, já resolve o que tem para resolver, porque o barco tá ali, andando, né? E se a gente não acompanhar, né, muitas vezes a gente fica para trás. Mateus, você é um Eliaquim? Sou um Eliaquim. Vocês são um Eliaquins? Somos dizimistas e ofertantes fiéis. Mantenedores do reino? Sim. Vale a pena isso? Vale. Hã? Vale muito a pena. Vale a pena ter essa mentalidade do reino? Vale. Sim. Hã? Então, resumindo, o que vocês estão vivendo hoje é, como você disse, se contabilizasse toda a vida, pelo que eu entendi, né, Vanessa? Você mesmo falou. Sim. Toda a sua vida não está... É o resultado desses últimos 2 anos de bênção, de restauração na vida de vocês, e agora essa explosão, como abrindo a sua empresa e assim, frutificando muito mais, eu tenho certeza, como você disse, é só no início. Então, foi nos 52 dias? Foi nos 52 dias. Repita comigo, pessoal, foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. É isso aí, graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Hã? Anderson, Vera, vem cá. Ah, vai falar que a Vera não veio antes. Não, mas sem a Vera não dá. Tem que ligar no WhatsApp, vem. Ligar no WhatsApp. Eu falei para ele trazer a Vera, porque assim, ela precisa estar aqui, mas vamos lá. Uma bênção assim, pessoal, violenta, poderosa, que assim, ela que teria a contar, mas você está aqui, eu sei que vai liberar esse grande testemunho para honrar o nome do Senhor. Boa noite a todos, Deus abençoe. Bispo, eu gostaria de falar como a Vanessa falou. Um dia de favor de Deus é equivalente a muitos e muitos décadas. E a Vera, ela prestou serviço para uma empresa, né, portuária, onde eles faziam despachos, né, marítimos. E durante um tempo, né, foram acertando os honorários dela, tudo certinho. E chegou uma época que isso parou, né? Eles começaram a não pagar mais. E aí o tempo foi passando. Os filhos quebraram a empresa e tinham muitas dívidas trabalhistas e era algo impossível, né? E agora, esse ano, iam completar 30 anos de espera de um processo. Pessoal, 30 anos com uma causa que não saía. E ela fez de tudo antes. Tudo. Foi inúmeras viagens a Santos, perdeu as contas de quantas vezes ela foi lá. E nada, sempre a mesma coisa. E no começo do ano agora, o juiz, né, eles mandaram um documento para o juiz e o juiz falou que tinham outras prioridades. Muitas outras prioridades que eles era perder de vista. Era praticamente impossível. Aos olhos humanos, não seria possível. Estava quase prescrevendo já. Quase prescrevendo.
Era algo que não tinha como, né, bispo? Olhando assim, falar, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E a gente continuou orando, né? Ela continuava orando, eu continuava orando, apresentando ao Senhor, pedindo, né? A gente até colocou esse processo, uma cópia do processo no acrílico, né? Para a bispa também orar e tudo. A gente, né, somos muito gratos à bispa, porque é uma bênção, é um rio, é uma fonte inesgotável na nossa vida. E chegamos aos 52 dias. Aí, no início do propósito, a gente já colocou a mesma coisa, que os honorários dela fossem pagos. Ela colocou no dela e eu coloquei no meu pedindo para ela. 3 jejuns. E a gente tomando posse na abertura que o Senhor fez e no fechamento com a bispa. Orando, tomando posse daquelas palavras e com a certeza que iria acontecer. Terça-feira, dia 21, veio a resposta. E o juiz deu causa de ganho, né, na sentença e ela já tomou posse da bênção, algo assim estrondoso. Então, na sexta-feira, porque você falou para mim na sexta. Sim, na sexta. Na sexta-feira, entre o início e o encerramento, no terceiro jejum, Sim, senhor. foi dado a sentença favorável? Foi. Já saiu e na terça-feira já o dinheiro estava na conta. O dinheiro estava na conta. Sim. Pessoal, é algo tão poderoso, porque eu sei como a Vera lutou com essa causa. Sim. Mas o que ela fez, o que ela lutou na força do braço, quase 30 anos para sair essa causa. E o valor da causa, se você me permite falar, posso ou não antes? O valor da causa? O valor da causa é bem mais de 1 milhão. Bem mais de 1 milhão. Só que eu queria receber dos honorários, dos advogados. Então, assim, Deus fez uma obra tão grande que, assim, vocês não estavam nem esperando por isso. Não tinha. Porque, assim, era algo praticamente impossível, porque já tinha passado outros juízos na causa. Sim, e ele falava que tinha outras prioridades, que isso aí não era prioridade. Então, como tinha outras ações, né, muito mais dívidas trabalhistas, então era praticamente impossível. E no 52 a gente entrou com força nisso, né, colocamos a nossa força, todo sacrifício, né, orando, buscando e Deus fez. E Deus fez. E a porta foi aberta. Foi aberta. E já pagou, já recebeu. Já tá tudo certo. Então, um churrasco, gente, por conta do ano, já tá tudo certo. A churrasqueira tá aí, ó? Não, gente. Então, foi um sacrifício. Anderson, foi nos 52 dias? Foi nos 52 dias. Pessoal, foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Graças a Deus, gente. Obrigado, graças a Deus. Obrigado, gente. Pessoal, teria mais testemunhos, né? Eu vou até passar mais um aqui, ó. Passa da Débora pela internet, por vídeo aqui. Pessoal, por gentileza. Coloca para mim a da Débora também, antes de eu finalizar. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou irmã da presbítera Flávia e a minha sobrinha é a Thaís, diaconisa. Então, eu estive no primeiro jejum, né? O primeiro jejum do propósito dos 52 dias. E a palavra foi falada, foi sobre Débora, né? Foi sobre Débora. E falou também sobre que nós estávamos sendo observadas. Hoje eu trabalho em um restaurante, eu gerencio um restaurante na Zona Norte. E fazia tempos que eu havia pedido aumento, né? E aí eu peguei essa palavra para mim. E aí quando foi na terça-feira, né? Eu cobrei novamente. Aí quando foi à tarde ele foi e me respondeu. E eu tive um aumento, praticamente dobrou meu salário, né? Para honra e glória de Deus, porque eu sei que foi a mão de Deus. Porque já fazia tempos que eu havia pedido e nada tinha sido feito. E aí quando foi no propósito dos 52 dias, eu tive a resposta, para honra e glória de Deus. Eu sou muito grata a todo ensinamento, sou grata
a Bispa Cleo, né? Por Deus usar tanto ela para falar conosco. E eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada mesmo. Amém, graças a Deus. Não saía, estava travado essa questão há muito tempo. E agora nos 52 dias ela não teve aumento. O salário dela foi dobrado. Dobrado. Isso é mão de Deus, pessoal. Isso é mão de Deus. E tem outros testemunhos aqui que eu queria passar, mas eu vou passar na semana que vem. E eu quero que você confie no que o Senhor está fazendo. As bênçãos da obediência, Deuteronômio 28, se cumprirá na sua vida. E eu sei, tem muita gente que ainda não testemunhou. No final, me procura aqui, procura o Bispo Pedroso, procura o pessoal das mídias, vem aqui para testemunhar. Que assim, só que eu tenho aqui, tenho mais de 15 testemunhos aqui, além de vídeos, pessoas de outras cidades. E eu digo uma coisa para você, você também testemunhará e Deus restaurará todas as áreas da sua vida. Creia, toma posse, declaro, eu ligo na terra essa declaração na minha vida, na minha casa, na minha empresa, para que seja ligado nos céus em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Graças a Deus. Pegue o seu propósito em mãos. E eu quero que você apresente ao Senhor. A bispa ontem trouxe essa palavra. E eu quero que você creia que você está dando assunto para os anjos. Creia que o que o Senhor está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, será algo inédito, extraordinário, sobrenatural. Algo que nunca se viu. Deus está fazendo coisas novas, pessoal. E você vai declarar, isso acontecerá na minha vida. Deus está abrindo tantas portas. Eu vejo como o Senhor está abençoando. Abençoa em todas as áreas. Aonde coloca a mão prospera. Mateus, a Vanessa, o Anderson, a Vera. As coisas estão... Uma causa de 30 anos. Foi destravada. Era impossível. A gente vê tantos testemunhos, e eu vejo que o Senhor mostra isso para nós. Não pare, persevere, vá até o fim. Porque no final você verá todas as muralhas, todos os muros sendo restaurados, as portas encaixadas, as casas restauradas, as famílias, a dignidade, a honra sendo restaurada na nossa casa, na nossa família, e é isso que eu acredito. Eu quero que você pegue o seu propósito e apresente ao Senhor, e diga a Ele, eu creio nesta palavra e já digo um amém para todas as mensagens, todas as promessas, todas as declarações. Eu creio nesta visão que o Senhor está me dando, nas palavras que estão sendo liberadas na minha vida. Eu vou sair do barco, eu não serei mais um escravo do medo, da escassez, da covardia, da vergonha. Eu faço uma risca no chão e deixo esse passado, e deixo essa mentalidade, e a partir de hoje eu vou me posicionar e creio, Deus vai restaurar todas as áreas. Eu não acredito que eu ficarei sem resposta. E você vai dizer isso, o que é meu, Senhor. Eu quero o que é meu, eu quero o que o Senhor tem guardado para mim, eu quero o que o Senhor tem reservado para mim. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, e eu declaro, meu Deus, um tempo de restauração em todos estes propósitos. Eu creio, meu Deus, num tempo de restauração, de restituição em todos estes propósitos. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, o tamanho da montanha, o tamanho do gigante, o tamanho das circunstâncias, o tamanho da doença, o tamanho da dívida, mas eu sei que o meu Deus é maior do que tudo
tudo e do que todos. Eu creio, meu Deus, que este gigante já caiu por terra, esta montanha já foi alcançada, estas vitórias já foram entregues, este casamento já foi restaurado, esses bens que haviam sido roubados, eu declaro um tempo de restituição, um tempo de honra e de restituições, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Diga ao Senhor: meu Deus, eu preciso que essas portas sejam abertas ainda esse mês. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe exatamente o motivo que você veio aqui hoje. Eu quero que você dê um passo de fé e se comprometa com Ele. Que você vai, a partir de hoje, você está deixando nesse mês muitas coisas, é uma decisão na sua vida. E a partir de hoje, você está mudando a sua mentalidade, mudando os seus padrões, mudando aquilo que até hoje foi uma autossabotagem na sua vida. Você não vai mais ouvir as palavras de maneira incrédula. Você não vai só escutar, você vai ouvir as palavras, você vai obedecer as palavras. Se vocês ouvirem as palavras, e praticarem, vocês verão o Senhor te abençoando em todas as áreas da sua vida. Você verá Deus abrindo portas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você que diz: bispo, eu não sei o que vai ser, mas eu preciso de um milagre. Esse mês não pode acabar sem o Senhor me entregar, me abençoar. Esse contrato precisa ser fechado, essa venda precisa ser finalizada. Eu preciso de um milagre. Venha na frente apresentar o Senhor aqui. Venha na frente, você que precisa de um milagre. Antes de finalizar o mês, você vai apresentar o Senhor e diga a Ele: meu Deus, eu estou criando a minha naiote. Eu não vou mais permitir uma atmosfera de derrota, uma atmosfera de questionamento, de reclamação, de preguiça. Eu estou estabelecendo o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu estou sendo fiel no pouco. O pouco começa com oportunidades. Se você entrar, é uma oportunidade. O pouco começa com uma oportunidade. E diga a Ele: Senhor, eu preciso que essa porta seja aberta hoje. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas nesta terça-feira, se é uma causa, eu preciso que seja sentenciado favoravelmente. Eu preciso que essa dívida seja paga. Eu preciso que meu filho volte. Eu preciso que meu marido se alinhe. Meu Deus, eu preciso que essa situação seja finalizada na minha vida. Eu preciso dessa sentença médica. Você que está buscando pela cura, a cura de um familiar, a sua cura, a cura de um filho, você vai pedir a Deus: Senhor, eu preciso dessa cura. O mês está prestes a acabar, e eu sei que o Senhor pode mudar as minhas circunstâncias. O Senhor pode mudar as minhas circunstâncias. Senhor, tem misericórdia de mim. Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer. Se não for o Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Tem misericórdia de mim. Diga ao Senhor que a partir de hoje você está mudando essa situação que até hoje vem roubando você, até hoje vem atrasando os seus milagres. Você vai colocar na presença de Deus, como um voto, como um compromisso, como uma aliança, começando pelo teu coração e alinhando a sua boca. Da sua boca só vai sair palavras de bênçãos, palavras que curam, palavras que prosperam. O seu coração, hoje, você está perdoando, você está se esvaziando, você está alinhando o seu coração ao Senhor. A partir de hoje, essas situações não vão mais conduzir as suas decisões.
É o Senhor que vai conduzir as minhas decisões. Diga a Ele, diga ao Senhor, o que você está deixando no mês de julho. Você vai decidir hoje o que você está deixando. Eu não vou entrar no mês de agosto com estes problemas. Eu não vou entrar com esse comportamento, com esse vício, com essa mente dividida, com esta instabilidade, esta oscilação. Eu não entrarei no mês de agosto do mesmo jeito. Não, é o mês 7. É o mês, o 7, a plenitude. Hoje, eu tomo uma decisão na minha vida. Nesse dia 27 do 7, você está tomando essa decisão. E eu não vou retroceder. Eu vou dar passos maiores. Eu vou avançar. Eu quero testemunhar. Diga ao Senhor: eu vou subir nesse altar. Bata nesse altar e diga: eu vou subir nesse altar e vou testemunhar. Eu serei o próximo a testemunhar. Diga. Não se intimide porque você está longe. Passa na frente dos outros e bota a tua mão nesse altar. E diga: eu declaro, eu testemunharei nesse altar. Eu declaro, eu vou glorificar o nome de Deus nesse altar. Eu declaro que será algo rotineiro, uma rotina de vitórias. Todo dia terei um testemunho, toda semana terei um testemunho, todo dia terei um testemunho, toda semana os meus filhos testemunharão. Os frutos do meu ventre será abençoado. As minhas mãos, a minha amassadeira, aonde eu tocar, aonde eu pisar, aquilo que eu falar se cumprirá. Eu creio. O maior tempo de vitórias e de milagres já começou e será derramado na vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Em o nome do Senhor Jesus, se levante. Deus tem milagres para você. Portas estão sendo abertas, diagnósticos estão caindo por terra, filhos estão retornando, dívidas estão sendo pagas, promoções estão sendo entregues, carteiras de trabalhos estão sendo assinadas, contratos estão sendo assinados. Eu creio numa noite de milagres, de portas abertas, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu declaro: aquilo que você tocar, aonde você tocar, prosperará. Eu declaro seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, liberados. Eu declaro: a obra das tuas mãos prosperará. A obra das tuas mãos prosperará. O fruto do teu ventre, as ideias, Deus vai te dar. Tanto a ideia, tanto querer quanto realizar. Eu declaro que as ideias, os projetos, Deus vai financiar os seus projetos, as suas ideias, os seus planos. Como tantos começaram do nada, você vai começar do nada e você vai ver o Senhor te prosperar como você nunca acreditou, nunca achou que iria acontecer na tua vida. As bênçãos, elas te perseguirão, elas irão perseguir você. Você vai viver Deuteronômio versículo 1. Versículo 1. As bênçãos vão te acompanhar. As bênçãos vão te acompanhar. As bênçãos irão te acompanhar. Eu declaro: as bênçãos vão te acompanhar. Os clientes vão te procurar. As pessoas que te devem vão vir atrás de você e vai dizer: eu vou te pagar. Eu não estou tendo paz. Eu não consigo dormir. Eu preciso pagar, eu preciso te promover. Eu declaro contratos assinados, eu declaro dívidas pagas, eu declaro um favor sobre a vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Eu creio, Senhor,
Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu declaro um tempo de restauração, de restituição. Eu abençoo seus propósitos e declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, liberados. Eu abençoo seus propósitos. Eu declaro: você vai testemunhar, você vai testemunhar, você vai ver a obra das tuas mãos prosperará. A obra das tuas mãos prosperará. A obra das tuas mãos prosperará. Eu declaro: a obra das mãos do nosso povo prosperará, 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 em o nome do Senhor Jesus. Receba o que você veio buscar, receba o que você veio buscar antes de findar o mês de julho, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro essas situações encerradas na sua vida, toda doença encerrada na sua vida. Receba a cura definitiva, a cura definitiva dessa doença. Seja curada dessa enfermidade. Toda doença, toda enfermidade caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro você livre, você curada, você livre, você restaurado. Eu declaro um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de abundância. Receba a tua vitória. Veja o Senhor já quebrantando os corações. Pessoas já estão lembrando de você. Pessoas já estão mandando mensagem para você. Elas já estão te procurando. Elas já estão te procurando. O Senhor já está colocando o seu nome no ouvido, no coração, na memória destas pessoas. Viva aquilo que você veio buscar, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, eu consagro os seus propósitos. Eu declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados. Receba a tua vitória neste mês de julho, em o nome do Senhor Jesus. Receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro as suas vitórias. Eu declaro portas abertas. Eu declaro respostas, definições, respostas, definições, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, declaro situações definidas, alinhadas, resolvidas. Eu declaro, meu Pai, um ponto final nessa situação que até hoje roubou a paz, roubou a alegria, dividiu o casamento, roubou, gerou vergonha, gerou humilhação. Acabou a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro um tempo da vergonha. Isaías 54 se cumprindo. Cante, mulher estéril. Eu declaro você cantando, louvando. Eu declaro as suas tendas sendo ampliadas, terrenos limpos, cordas sendo esticadas. Eu declaro você vendo as estacas sendo fincadas. Um tempo novo de milagres, de restaurações, milagres e restaurações, milagres e restaurações na vida do nosso povo. Eu abençoo, meu Deus, eu declaro, meu Deus, os milagres acontecendo, sendo gerados na vida do nosso povo. Meu Deus, o teu povo vai tocar, meu Deus, e vai ser 100 por 1, meu Deus, 100 por 1. Vai plantar um e vai receber 100. Vai plantar um e vai receber 100. A bênção de Isaac, meu Deus, quando plantava, multiplicava, aonde pisava, era favorecido. Eu declaro a naiote de dentro para fora, a naiote de dentro para fora, de dentro para fora. Um lugar, meu Deus, da atmosfera de Deus, a atmosfera do milagre, a atmosfera do poder, a atmosfera da cura, a atmosfera da libertação, a atmosfera do poder. Receba essa unção, receba esse poder, receba essa graça, receba essa visão, receba essa renovação mental. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo vivendo essa restauração, essa restituição, essa restauração, essa restituição. Eu declaro, meu Deus, nosso povo vivendo essa restauração, essa restituição, essa restauração, dentro e fora de casa, dentro e fora de casa, dentro e fora de casa. Receba a tua vitória, receba a tua cura, receba o que você veio buscar. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu consagro, eu declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, liberados, acelerados.
Jesus. Eu declaro portas abertas. 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 Eu declaro uma multiplicação salarial. Clientes chegando de maneira inexplicável. Negócios sendo fechados de maneira inexplicável. Meu Deus, uma autoridade, um poder, uma visão, um discernimento, uma sabedoria, um conhecimento. Meu Deus, uma capacidade de entregar, uma capacidade de definir. Meu Deus, eu declaro um espírito de persistência, consistência, continuismo, perseverança, determinação. Eu declaro, meu Deus, está aqui hoje se levantando grandes Eliaquins, os maiores mantenedores, os maiores girés do reino. Eu declaro um avivamento no seu coração. Receba vida, esperança, graça, favor. Veja a alegria voltando. Veja a confirmação de dentro para fora. Você vendo Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Eu consagro, eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo. Eu consagro esses propósitos. Eu declaro, meu Pai, cada propósito, cada oração, cada palavra, cada promessa sendo realizada, materializada, concretizada, alinhada, ajustada, definida. Receba em nome do Senhor Jesus aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar nesse dia 27 de julho, em o nome do Senhor Jesus. Receba o que você veio buscar nesse dia 27 de julho, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pega no propósito dessa pessoa que está do seu lado, ou na mão dela, e diga: eu concordo com a tua vitória. Eu concordo com seus pedidos. Eu declaro materializados, concretizados. Eu declaro materializados, respondidos. Eu declaro, em o nome de Jesus, pela fé, hoje, dia 27, o dia da definição destas áreas que até hoje não andavam. A partir de hoje, eu concordo e eu profetizo, já estão destravadas, desbloqueadas, aceleradas, liberadas, autorizadas, em o nome de Jesus. Eu declaro um tempo de restauração na sua vida. E antes de finalizar este mês, você testemunhará em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro e abençoo, meu Deus, a cada um que está aqui, Senhor. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados, liberados. Eu declaro: aquele que agiu com injustiça já caiu por terra. Aquele que trabalhou para gerar uma maldição na tua vida, o Senhor já transformou em bênção. A tua atmosfera, a sua naiote, já fez a maldição ser transformada em bênção. As doenças sendo transformadas em curas. Os problemas sendo transformados em testemunhos. Em o nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com esta oração. Ligo na terra para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. E antes de finalizar, eu quero que você, pela fé, você agradeça a Deus pela tua vitória, aquilo que você veio buscar. Eu não sei o que você veio buscar, mas agradeça a Ele.
Eu agradeço por isso. Eu obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor me deu isso, pela fé o Senhor me deu aquilo, o Senhor já me entregou aquilo que eu vim buscar. E mais, obrigado por esse coração alinhado ao Senhor, que no dia de hoje eu estou definindo na minha vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, nós te amamos demais e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.